Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Simone Maiolino. Nós vimos essa sequência de aulas e falamos sobre os projetos hidrossanitários. Então a gente viu as plantas da chegada da água até as edificações, né, da distribuição dessas tubulações até a caixa d'água e da caixa d'água até os pontos de utilização dessa água. Depois que essa água é utilizada, né, que a gente chama de água servida, essa água ela tem que ir para o esgoto, e esse esgoto ele tem que ter um direcionamento ali também. Então eu falei para vocês lá em alguma das aulas lá no começo, que a gente ia ver a planta do esgotamento sanitário, né? Então a gente tem aqui a parte do esgotamento sanitário e também tem a parte da água pluvial. Então aqui na planta, né, nessa planta de hidrossanitário, né, que ela traz especificamente a parte de esgoto e a parte de água pluvial. A diferenciação que é feito nela é através das cores. Então a gente tem que essas tubulações que vão estar em verde, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de cada uma delas, ó. A gente tem as tubulações verdes, a gente vê até aqui, né, é a tubulação de esgoto. As tubulações em vermelho, elas são as tubulações de ventilação. E essas que estão em azul é da água pluvial. Então vamos dar uma olhada aqui no projeto geral aqui, né? Então a gente vê aqui nessa primeira planta, que é a planta baixa do pavimento térreo, né? Então a gente tem aqui a planta baixa. Qual a informação que a gente tem dela, a gente tem que ter com relação à parte de esgoto? A gente vai ter onde? Nos banheiros, né? Nas cozinhas. Então a gente tem as informações da mesma forma que a gente viu no projeto da chegada da água na edificação, né? Então a gente tem aqui as tubulações, né, saindo daqui da pia, né, do esgoto, o direcionamento delas. Então a setinha ela também indica a direção da água, né, que a água está tomando, que aquele esgoto está tomando, e também o diâmetro da tubulação. Por exemplo, essa tubulação aqui é uma tubulação de PVC de 100 milímetros e vai aparecer sempre a inclinação dessa tubulação, porque o caminho desse esgoto que vai ser feito até lá na rede pública de esgoto, ela é feito com base na gravidade. Então essas tubulações, elas precisam ter uma inclinação. Então a gente tem aqui essa inclinação de 1%. Então é no mínimo 1%, mas a inclinação sempre tem que ter. Então você vai sempre ver essas inclinações também junto da tubulação. Então você vê o direcionamento, né, do esgoto e você vê essas informações também. Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem aqui uma caixa de areia. Lembra que a gente falou, né, da caixa de areia com relação às águas pluviais? Então, aqui a gente tem uma área externa, a gente tem uma caixa de areia, né, que vai receber a água da chuva e ela toma essa direção aqui, né, e daqui ela também vai receber, aqui tem um tubo, né, de queda, e aí daqui também vai se direcionar as águas para cá, e aqui elas vão continuar até lá na frente da casa. Então a gente segue o caminho da água pluvial, né, de acordo com as setinhas, e a gente vê que ela vai se direcionando lá para frente da casa. Então aqui tem mais uma caixa de areia, né? E aí daqui ela vem uma outra tubulação que está partindo dessa área aqui, ou seja, do lado da casa. A gente tem mais áreas de captação de água pluvial, né? Então aqui a gente vê os tubos de queda, né? Então aqui a gente tem aqui a água pluvial 2, a gente já viu como que é a aprumada, né? Da água também, a água pluvial. Então a gente tem a água pluvial 2 de 100 milímetros, então ela cai aqui e se direciona para cá. Então você vê que todas elas vão se juntando, né, para tomarem o mesmo direcionamento, que vai ser o local apropriado. Lembra que a gente falou que a água pluvial ela não pode misturar com o esgoto, então ela não pode desaguar lá no esgoto. Por isso, a gente vai ver que o caminho ela pode até passar pertinho uma da outra, mas eles não se encontram, eles não se tornam um só.
né? Então, a gente tem aqui mais uma caixa de areia e daqui a gente vê a divisão em 3 outros canos de PVC de 50 milímetros, também com a queda de 1%, né? E a gente vê que elas vão lá para frente da casa e daqui elas vão para um bueiro, para a área apropriada para receber essa água da chuva, não o esgoto da concessionária, né, pública. Depois a gente vê as informações do esgoto, né, propriamente dito. Então, a gente vai ver aqui os detalhes, por exemplo, aqui a gente tem a área da lavanderia, que é essa S1. Então, a gente tem aqui em planta, como a gente já tinha visto, né, os tubos, né, as prumadas, né. Então, aqui a ventilação CV1 de 50 milímetros, que está saindo aqui dessa tubulação de esgoto, né. Então, esse S1 a gente vai ter detalhado lá em cima, ó, o detalhe S1. Né? Então, aqui no S1, a gente está vendo o quê? Que aqui tem um tanque, uma máquina de lavar roupa e aqui do lado tem também um banheiro, que tem um lavatório, a bacia sanitária. Então, a gente vê aqui que tem a tubulação direcionando aqui para esse ralo sifonado. Então, a água que for utilizada aqui nessa pia, ela vai ser direcionada para esse ralo sifonado. E do ralo sifonado vai vir para cá. E a água que for utilizada aqui na máquina, ela também vai ser direcionada direto para cá. Então, ela não foi para o ralo. Então, esse ralo, ele vai receber a água da lavagem aqui desse piso, né, da água que cair nessa área de serviço, vai receber também a água aqui desse tanque e todos eles vão tomar a direção dessa tubulação. Aqui na área do banheiro, a gente já vê também que aqui na pia, a água utilizada na pia, ela vai vir também para um ralo sifonado. Esse ralo sifonado, ele também vai receber a água aqui do piso desse lavabo, né? A água de quando lavar ali esse banheiro, né? Esse piso, a água vai vir para cá. Então, ele também toma um outro direcionamento. Já da bacia sanitária, a gente vê sempre que ele é separado, inclusive o diâmetro dele é maior, né? De 100 milímetros. E aqui, desse ramal aqui de esgoto, sai a tubulação de ventilação, né? Se a gente olhar aqui mais para baixo, a gente vê qual que é o caminho que vai continuar ali. Então, o que a gente viu no detalhe? No detalhe, a gente viu até aqui, né? Depois disso, a gente vê aqui, já na planta inteira, a gente vê que esses ramais de esgoto estão vindo aqui para essa caixa, né? E aqui dessa caixa, nessa caixa de expensão, ela vai também se direcionar lá para frente da casa e de lá ela vai para a rede de esgoto pública, né? A outra informação que a gente tem aqui, que é da água pluvial. Então, a água pluvial, aqui nesse projeto, ela também colocou, considerando como água pluvial, o azul, né? Porque o azul é água pluvial, os drenos para ar-condicionado. Então, tudo que tem a ver, tudo que está relacionado com água, a água utilizada, né, dentro dessa casa, desse imóvel, ela vai aparecer aqui nesse projeto. Então, o dreno do ar-condicionado, ele está aqui nesse quarto. Então, o profissional, ele programou já uma tubulação que vai sair aqui do ar-condicionado e vai levar essa água aqui para esse ralo sifonado. Por quê? Porque essa daqui não é a água pluvial, é só a água do ar-condicionado. Então, ele vem para cá e daqui ele vai entrar na rede de esgoto, na tubulação de esgoto, certo? Então, essas são as informações. A gente vê depois que aqui tem as tubulações, aqui a gente tem a planta da cobertura, porque lá na cobertura a gente vai ter as telhas, né? E aí a gente vai ter as calhas. As calhas, elas também vão fazer a condução dessa água para os condutores verticais. Então, essa calha aqui, por exemplo, ela tem uma inclinação de 1% para cá e aqui a gente tem um condutor vertical. Então, esse caminho da água lá na cobertura, ele também vai aparecer nesse projeto, certo? Então, essas são as informações básicas. Você vê que a gente lê sempre da mesma forma, né? E aí, a gente tem aqui a legenda. E pela legenda, se você não está entendendo, se você não sabe o que significa aquele símbolo, aí você vem aqui na legenda, né? Por exemplo, a gente passou por uma caixa de inspeção, né? Então, tem aqui a caixa de inspeção, a gente passou
pela caixa de areia pluvial, foi aquele primeiro que a gente viu, né, naquela área externa que recebe a água da chuva. Então aqui você tem todas as informações desses símbolos, né, e tem as informações aqui do lado também das cores, né, as cores que foram utilizadas. Aqui tem água quente, água fria, esgoto sanitário. Então água quente e água fria não aparece aqui, porque aqui a gente está tratando de esgoto. Então o que a gente vai ver aqui é o esgoto sanitário e as águas pluviais, né? E também tem aquele vermelho que é o de ventilação. Então, isso conclui a nossa parte sobre hidrossanitário. Então, tudo que a gente tinha para ver sobre água, agindo ali, atuando dentro, correndo dentro ali daquela edificação, a gente viu. Desde a chegada dela até a saída dela da edificação. Então, essas as informações que a gente já tinha naquelas outras plantas, que a gente continua tendo aqui. Então, cada um desses detalhes, eles contribuem para que você consiga olhar uma planta dessa e ver o que significa cada uma daquelas coisas, certo? Então, quando você começar a praticar, né, pegar as plantas, ler, você vai ver que vai ficando mais simples, né? É uma questão assim mais de lógica e é uma questão mais de prática mesmo, né? Então, procure dar uma olhada aí na internet, procurar plantas, né? Para você verificar e tentando ler, para você criar a prática mesmo, né? Porque a gente só aprende fazendo, né? Então, procure aí na internet algumas plantas para você ler, coloque esses ensinamentos em prática, certo? Então, espero que isso contribua para os seus estudos, certo? Então, na próxima aula a gente se vê falando sobre outras matérias, ok? Então, um beijo para você, bons estudos, até mais. Tchau, tchau.